Boa noite. Olhei o vídeo do Fundo Logos em dezembro, acabei aplicando. Nossa, nunca perdi tanto e tão rápido. Menos 24%. Eles não têm hedge nenhum. Realmente não entro mais em fundo nenhum, porque eu fazendo não perdi nem 10%. Olha, como eu, deve ter bastante gente assim que acaba entrando. Melhor vocês analisarem quem entrevistam. O fundo rendeu 20% em dezembro, mas quase todos tiveram essa rentabilidade. Furada total. Pelo amor de Deus, se fosse 500 mil, o cara já está perdendo o apartamento. O fundo não tem proteção nenhuma. Tá louco. Vejo o saldo do fundo todo dia sem poder fazer nada. Estou com vontade de ir lá, ligar para eles e quebrar tudo. Como é que os caras não protegem nada? Isso que não dá para acreditar. Mas tranquilo. Agora é esperar os dias, porque eu pedi resgate, não dá para aguentar. É muita perda em pouco espaço de tempo. Mas também está tudo ruim agora, né? Jackson, boa noite. Fala, pessoal da Carteira Z, boa noite. Aqui é o Rafael Zatar. Hoje temos o prazer de receber a gestão Logos. Logos Capital, a gente fez uma live com eles no canal Dica de Hoje, agora em janeiro, o fundo que mais rendeu aí em 2019, foi destaque aí entre os pares, impressionante resultado de mais de 100%. E no começo a gente falou sobre o relato de um investidor, Jackson, que estava revoltado porque ele entrou justamente depois dessa alta expressiva e queria resultados expressivos aí em curto prazo, né, janeiro, fevereiro. Então, a gente vai falar um pouquinho com a gestão Logos, que a gente já conversou, falou da estratégia no canal Dica de Hoje. Eles vão se apresentar aqui. É um grande prazer de receber Luiz Guerra e Ricardo aqui para falar um pouquinho da casa inicialmente e depois para saber o que aconteceu nessas perdas agora de janeiro e fevereiro. Boa noite. Boa noite, Rafael. Tudo bom? Boa noite. Vamos lá, contando um pouco aqui da casa, a Logos Capital, eu e o Luiz somos sócios fundadores. A gente iniciou as atividades em 2018, porém a gente faz a gestão de um produto que é muito mais antigo do que a casa, né? A gente trouxe um produto chamado Logos Total Return, no qual a gente faz a gestão desde 2012, tá? E então logo a gente criou a Logos Capital, fizemos também a abertura de uma outra estratégia, que é o Logos Long Bias, na qual apenas se utiliza do mercado de ações. Tá? Bem, hoje a gente está sob gestão um pouco mais de 400 milhões de reais e, de fato, a gente tem um foco na abordagem de ações, né? O nosso background, o nosso histórico sempre foi focado em análise e gestão de ações, né? Fundo que a gente fez pensando no horizonte de tempo mais longo, ele é um fundo de ações, acho que a ação tem uma volatilidade natural, acho que isso a gente sempre falou para os nossos cotistas e quem quisesse investir com a gente. É muito ruim tirar dinheiro, resgatar quando tem as quedas, porque a gente, exceto se tiver alguma mudança estrutural, vamos supor uma eleição da Dilma lá atrás, ou alguma coisa que mudar estruturalmente, caso contrário, a gente tem que olhar sempre no horizonte de tempo. E a gente, de fato, o que diferencia as duas estratégias que o Ricardo falou é que no Total Return, que deu 116% ano passado, a gente pode fazer qualquer classe de ativos, né? Então pode fazer juros e moedas também, e eventualmente hedge, se fizer sentido nesses mercados, e no outro não, ele é puro ações, e ele como hedge só pode usar o short em ações, que é apostar que você vai ganhar quando a ação cai. Tá? Dito isso, né, acho que entrando um pouco o fundo tem um histórico excelente, né, desde 2011, na nossa opinião, só que ele é um fundo que sempre teve uma volta, total return primeiro, né, que é o de 116 do ano passado, que a gente está incomodando mais as pessoas esse ano, ele teve sempre uma vol mais alta, e esse ano, de fato, a gente errou. Agora, por enquanto, né, o fato de a gente errar por enquanto não significa que a gente vai errar até o fim do ano. A gente fez algumas alterações na carteira, mas a gente continua com uma carteira comprada em ações, que está caindo bastante mesmo, mas um pouco reflexo numa bolsa que cai 15%. Né? Ele é um fundo que geralmente cai com a bolsa, eventualmente até mais. Né? Lembrando que o ano passado ele subiu quase 4 vezes o que a bolsa subiu, esse ano ele está caindo 2 vezes, um pouco mais de 2 vezes do que a bolsa está caindo. É óbvio que a gente não quer isso, a gente quer antecipar movimentos, né?
como que está acontecendo esse ano, mas a gente foi pego de surpresa, tá? E assim, e na nossa cabeça, isso é o mais importante, nada mudou estruturalmente, como eu disse, assim, não teve uma ruptura que pudesse mudar. As razões da queda, né? E acho que tem uma principal, foi esse vírus, né, o coronavírus, que né, todo mundo aparentemente está subestimando muito o seu impacto, né? Eu torço por isso, na verdade. Tudo que a gente tem lido aqui é mais um vírus como foram no passado, ou seja, ele tem um contágio que às vezes é rápido, ou parece ser rápido, mas um nível de letalidade baixo. E a gente já teve alguns eventos como esse no passado, foi o SARS, em 2003, o influenza mais recente, que foram excepcionais pontos de compra para ativos de risco, tá? Ações tanto aqui quanto lá fora. Então, assim, infelizmente, o que aconteceu, tá? E a gente estuda também bastante os mercados lá fora para tentar entender o que aconteceu, foi, aparentemente, o coronavírus trouxe o momento de realização e como todo mundo hoje tem muita maquininha e muita alavancagem, ele provocou um desmonte, uma liquidação de posição. E quando isso acontece, vale para alta, vale para baixa, você provoca o desmonte, é obrigado a zerar todas as posições, os movimentos são exponenciais na queda. Na queda que a gente viu no S&P na semana de carnaval é similar à queda de 2008, só que hoje você tem uma situação em que a família americana não está alavancada e nem os bancos, né? Você não tem aquele risco sistêmico que você tinha em 2008. E, de novo, tudo que a gente tem lido é que o coronavírus ele é sério, óbvio, é uma doença, está matando gente, mas assim, o nível de letalidade similar ao de outras gripes, né? E como a gente viu no passado, isso se resolve, né? Óbvio, cria um certo transtorno, mas longe de ser um motivo para pânico. Então, assim, meu conselho se algumas pessoas que aplicaram com a gente estão perdendo muito esse começo de ano, mais ainda estamos perdendo o nosso, estou bastante satisfeito, meu patrimônio é inteiro investido no fundo, meu patrimônio líquido, então, assim, minha perda é brutal, mas, assim, eu, de novo, estou trabalhando mais focado, continuamos apostando na carteira que a gente tinha, fizemos alterações pequenas, uma carteira que segue comprado bastante em ações no Brasil, nas coisas que a gente gosta, tá? É muito interessante. Eu queria ressaltar a nobreza do fundo de estar aqui perante o mercado para falar sobre os erros do fundo, sobre o histórico do fundo. Na verdade, aqueles erros, naturalmente, no longo prazo, às vezes nem são erros, na verdade, são acúmulo de posições que vão se concretizar num período maior. E aproveitando o que você falou, Luiz, eu queria pedir licença para compartilhar, inclusive, o histórico do fundo. A gente compartilhou na nossa outra live, eu acho que vai dar para o pessoal dar uma olhadinha aí. A gente tem um histórico aí, como ele falou, bem antigo, né? Quase 10 anos aí, e a Bolsa rendeu nesse período completo 61% e o fundo 509%, mesmo com essa queda atual aqui. O investidor, o Jackson, ele entrou exatamente nesse pico aqui no comecinho de 2020. A gente vê que houve outras quedas expressivas no caminho. De fato, essa nos parece aqui a maior queda, mas a gente vê que estruturalmente a gestão não mudou, e é bom a gente ter esse insight da gestão para saber o que está acontecendo e quais providências que eles estão tomando, como eles estão fazendo conosco aqui. Então, a gente vê aqui o histórico do fundo, até se a gente for botar com o CDI, que teve períodos bem altos aí nessa década, né? O CDI deu 154 e o fundo 509, né? 329 do CDI. É interessante a gente ressaltar essa questão para o investidor também. Então, para falar do Jackson, só mais um pouquinho, Luiz e Ricardo, o que vocês aconselhariam para o investidor que entrou nesse momento e agora está meio que perdido, se a Bolsa cai mais, nunca cai mais? Geralmente, uma pessoa que entrou no mercado recentemente, muitos investidores entraram, qual o recado que você dá e até de horizonte de investimento no fundo da volatilidade do Log Total Return, que é o mais volátil da casa? Eu acho que a pessoa que aplica com a gente tem que ter, né, esse horizonte, tem que primeiro ter um apetite, especialmente se é o Total Return. A gente tem dois produtos, tá? O outro produto que é só equity, ele acompanha, ele está dando... A gente também está insatisfeito com a rentabilidade do outro produto, tá? O outro produto deu 84% ano passado, nasceu ano passado, eu sempre fiz ações na minha vida, então, assim, mas ele está caindo um pouquinho mais que o índice, né? Então, assim, e o Total Return está caindo 2 vezes o índice, um pouquinho mais de 2 vezes. Então, assim, eu aconselho que quem queira rentabilidade mais alta tem que entender
que elas às vezes vêm com mais volatilidade. E mais volatilidade significa quedas mais significativas, eventualmente. Quero também dar um certo conforto ao Jacques, a gente de novo, né? Só vamos separar, a gente não mudou nossas posições, ou seja, a bolsa caiu hoje, a gente voltou a cair, mas assim, a gente está mais confortável ainda com as nossas posições, são papéis são companhias que a gente entende muito bem, o valuation ficou muito interessante, né, nas avaliações internas que a gente faz, eventualmente a gente até aumentou algumas posições, que os valuations se torceram mais, a gente sempre fala que a gente olha para a simetria, as assimetrias ficaram muito melhores no nosso entendimento. Grande risco que a gente vê hoje, esse coronavírus, são dois, né? O internacional, que de fato o coronavírus tiver uma dimensão muito maior do que o que a gente está estudando, a gente acha que esse risco é remoto, né? De novo, o contágio pode aumentar, mas mais e mais estou entendendo que é mais uma gripe como as anteriores, então, assim, o mundo já está acostumado a isso. A gente também teve um aprendizado, e aí infelizmente não deu tempo de agir, que é quando acontece esse tipo de desmonte no mercado. Eu falo mais de lá fora, mas provoca aqui também. O desmonte faz com que as quedas sejam muito mais abruptas hoje. Tem muito fundo quant, muita maquininha, muito fundo que eles fazem paridade de risco, ele é obrigado a zerar todas as posições. Hoje a gente tem uma leitura muito mais clara. A gente já tinha no passado, a gente achou que não fosse acontecer dessa vez, mas aconteceu até numa magnitude muito grande, similar à de 2008, eu vou repetir, ou seja, foi um movimento muito abrupto, tá? Só para o índice cai 15% em reais, e 25% em dólar, tá? Um pouco mais de 25% em dólar. Então, assim, é um movimento que, assim, são raros esse tipo de movimento. Óbvio, Jackson, que a gente não quer estar na frente desse tipo de movimento. Aconteceu da gente estar. Tem muitas vezes que o fundo deu positivo quando a bolsa caiu. Meu sonho, na verdade, um objetivo que eu sempre coloco na lousa aqui para a turma toda, e a gente tem uma equipe grande de análise, eu quero ganhar quando a bolsa realizar. Eu quero ganhar quando a bolsa realizar. O que vai nos diferenciar é ganhar quando a bolsa realizar. Infelizmente, não conseguimos isso dessa vez, mas, de novo, nos tornou mais focado e mais um aprendizado relevante. Estou no mercado há mais de 20 anos, então, assim, é mais um aprendizado relevante que eu acumulo e que, potencialmente, só vai me fazer melhor para frente. Tá? Então, acho que é esse que é o... Agora, se você não tiver apetite a risco ou tiver muito do seu patrimônio num fundo desse, você tem que estar sujeito a essas variações. De novo, o meu patrimônio líquido está todo investido no fundo e assim vai ficar. Se eu tivesse mais, eu aproveitaria esse momento para colocar mais. Mas eu tenho apetite a risco, eu gosto do que eu faço, eu sei o que estou fazendo, eu confio no que eu estou fazendo. Aquele investidor que tem menos, que vai precisar de liquidez, vai estar mais sujeito a esse tipo de coisa, é melhor ele não colocar tanto, colocar uma fração do que ele tem. E aí, eventualmente, dado que ele colocou uma fração, ele aumenta os momentos de queda. O que eu quero dizer é que, se a bolsa, no nível que está agora, esquecendo os fundos, agora falando só de bolsa mesmo no Brasil, no nível que ela está agora, com a queda que ela teve, ela já está no nível que a gente julgava interessante para comprar lá atrás, com uma margem de segurança alta. Tá? Então, se ela volta um pouco abaixo do múltiplo histórico, a gente acha que o coronavírus, mesmo impactando, ainda vai fazer com que o Brasil cresça entre 1,2% e 1,8%, ou seja, o Brasil cresce igual ao crescer em 2019, no pior dos casos, ou uma vez e meia o que cresceu em 2019, que já é mais relevante. Melhor que isso para a Bolsa é que a gente acha que o Banco Central vai continuar cortando juros. Esse movimento do coronavírus traz um elemento a mais de incerteza, e aí ele corta os juros, e ao cortar os juros, em termos relativos, a Bolsa fica ainda mais interessante que a renda fixa. Assim, parece ser um momento muito bom para investir em Bolsa. Se você quiser investir com a gente agradece, a gente pode dar mais explicações, a gente acha que está preparado para pegar uma retomada. Mas caso não, assim, tem que também estar investido em Bolsa, porque parece o melhor investimento no Brasil esse ano. Para deixar claro. Foi um movimento de desmonte, um movimento técnico, né, uma questão de técnico, que fez com que algumas companhias descolassem de seus fundamentos. Tá? Esse que eu acho que é importante. Tá? Então, legal. Assim, a gente olha muito empresa de dividendo, por exemplo, só para concluir. Algumas das empresas que a gente está investida hoje estão pagando 2 vezes a Selic em dividendo, que já é líquido de imposto. Quer dizer, assim, tem uma margem de segurança alta, tá? Assim, óbvio que pode investir em outros fundos, mas a gente está investindo em empresas hoje que a gente conhece bem, nível de assimetria alta. Se tiver uma retomada, a gente ganha. Se continuar caindo, não, porque a gente está comprado em bolsa, então também não tem jeito. Acho que não vai cair, tá? A gente acha que assim, o movimento está se esgotando. Aqui e lá fora. Muito bom, Luiz. Eu acho que o pessoal que está assistindo a live também, eu acho que o pessoal sempre se pergunta, quando o gestor fala, tem empresas descontadas, descolando dos fundamentos, eu acho que surge aquela curiosidade.
né, de um gestor renomado, com muito tempo de mercado, sobre alguns cases, alguma empresa, que você puder falar, claro, se puder falar, que realmente o fundo acha que tem uma simetria nesse momento, que tem um upside. Se você puder falar algum ou alguns, seria, acho, de repente, interessante. Tá bom, não, com certeza. Inclusive, a gente abre a carteira, né, as principais posições. Uma que chama a atenção, algumas, né? O setor de saneamento, por exemplo, no Brasil caiu de forma relevante, até junto com a Bolsa, o setor que é defensivo. A gente acompanha muito de perto a questão política, a gente acha que a reforma de saneamento, existe um consenso, ela vai ser aprovada. Em ela sendo aprovada, a gente acha que Sabesp vai ser privatizada. Está na agenda do Dória, a gente teve a oportunidade de estar com o Dória há um mês, um evento público, que acho que até foi gravado, então quem quiser dar um Google tem acesso. O Dória falou publicamente que vem aprovando o marco novo, né, regulatório de saneamento, a tendência é privatizar a Sabesp. A Sabesp é uma empresa que, na nossa cabeça, vem aprovando a reforma de saneamento e o Dória encaminhando a privatização, ela vale muito mais do que ela está em bolsa hoje. Já ela está R$ 56,00, R$ 57,00. A gente acha que ela poderia ir para algo como R$ 70,00. Outro setor que a gente... Isso é defensivo, tá? Estou falando dos mais defensivos primeiro. Outro setor que a gente gosta, defensivo, pagador de dividendo, aí a gente faz o combo, tá? A gente faz as 3 empresas. A gente está comprado em Vivo, em TIM, em Oi. A gente acha que vai acontecer, né? Assim, também é público, eles falam abertamente, a gente sabe que a Oi é vendedora do ativo móvel. Conversando com a Oi, ela até contratou o Bank of America, né, o Merrill Lynch Bank of America, para fazer a avaliação. E a gente sabe que a Vivo, dito público, também tudo que eu estou falando aqui é público, é compradora, a Coitália é compradora e a América Móvel é compradora. Então, quando você tem um cara que fala que é vendedor e você tem 3 compradores, geralmente sai jogo, né? Então, a gente acha que a telefonia móvel da Oi vai ser vendida, ela vale algo entre 15 e 20 bilhões de reais. Com isso, você saneia completamente o problema financeiro de balanço da Oi. Ela vira uma empresa de fibra, ela pode valer, essa sim, pode valer o dobro, 3 vezes mais. Mas vamos supor, e por que a gente está comprando em Oi, Vivo e TIM? Primeiro, porque a gente acha que as 3 se beneficiam do movimento de consolidação, e segundo, porque a gente vê como maior risco não sair a venda da telefonia móvel. E não saindo a venda da telefonia móvel, a Oi vai degringolando mais e mais, e você ganha tendo na Vivo e na TIM. Falando um pouco de cada uma, a Vivo hoje é um ativo que está tendo resultados recorrentes muito bons e paga mais ou menos 7% de dividendo, tá? Essa é uma das empresas que a gente tem que paga um dividendo muito alto. Mas já que a Selic está 4,25, que você ainda paga imposto sobre, uma empresa que paga 7% de dividendo líquido de imposto é muito bom. Balanço zerado, ela é uma empresa desalavancada, líder no setor, ou seja, reúne várias das qualidades que a gente gosta, num setor que não é o ideal, tá? Mas é um setor bom, dado que tem esse movimento de consolidação. A TIM é muito mais barata, está começando a gerar caixa e está pagando dividendo também. Não tem o dividendo da Vivo, o dividendo da TIM é mais ou menos 5%, ainda assim, mais uma daquelas que paga mais dividendo que a Selic, e é provável, na nossa opinião, compradora da telefonia móvel da Oi. Então, assim, é um setor que a gente gosta como um todo, é uma exposição que a gente aumentou um pouquinho, a Oi caiu bastante, recentemente caiu de 1,10 para 90 centavos, é um ativo de risco, não tem jeito, é um ativo em recuperação judicial. A Vivo até subiu esses dias, porque é defensivo, estando no combo, você está bem protegido. Um pouco de consumo, a gente gosta de lojas americanas, né, via Lame 3, não a Lame 4, e Betol, B2W, né? A gente gosta dessas 2 empresas em consumo, de novo. Aí a gente perdeu bastante, no setor de beta alta, ativo de risco, da B2W para cerca de R$70 para 55, um movimento de mais de 20%, caiu 1,3 vezes na Bolsa, a gente sofreu com isso, mas a gente acha 2 coisas aqui. Por que está na Lame 3, primeiro? A gente acha que faz todo sentido, aqui a gente não sabe, mas quando alguma coisa faz todo sentido, é bom se apostar nela, né? A gente acha que faz todo sentido que haja uma combinação das lojas americanas com a B2W, de tal sorte que você unifique as ações das lojas americanas e junte com a B2W. A gente acha que uma das razões que as lojas americanas têm sofrido mais que a Magazine Luiza, por exemplo, é o fato dela não ter o que eles chamam de omnichannel, né? Ou seja, você vende em todos os canais ao mesmo tempo. Então, a gente acha que esse movimento pode acontecer a qualquer momento, e captura ele melhor na Lame 3, que é a Lojas Americanas 3, Lojas Americanas ON, e também captura bem na B2W. A B2W e a Lojas Americanas estão entregando um resultado muito bom, e eu acho que você também, elas são alavancadas, você vai capturar também a queda da Selic tendo nelas, além do crescimento do e-commerce no Brasil, que a gente acha que é um negócio secular que vai acontecer. Se você quiser, eu posso falando mais, tem mais, não sei se... Pois é, muito bom, muito bom. Deu para entender o racional aí
Principalmente o case de Oi, eu acho que é muito controverso entre os gestores. A gente fala com muitos gestores e quase sempre pergunta de Oi. É interessante a visão de vocês sobre isso, né? Lojas Americanas que você falou agora, até abrindo um parênteses bem rápido aqui, até postei lá no Twitter, que quando você entra na Lojas Americanas, os corredores estão todos desertos, mas quando você vai para a fila, sempre está lotada. Eu nunca entendi isso, mas é impressionante como essas coisas acontecem, a gente vê aí no dia a dia nas Lojas Americanas, e foi muito bom você comentar desses cases conosco, o pessoal entender a cabeça do gestor. E eu queria te perguntar, por último, Luiz, o que vocês poderiam fazer? Você chegou a comentar, mas de pronto, o que vocês poderiam fazer nesse momento, se soubesse, obviamente, para evitar essa queda repentina de janeiro e fevereiro? Se haveria alguma ação que você poderia ter tomado para evitar, alguma precaução? O que você tem a dizer? Sim, esse é o principal arrependimento e aprendizado, tá? Na verdade, a gente estava na ponta oposta, e hoje, com o benefício da perspectiva, a gente se arrepende, como eu disse. O movimento claro para mim de hedge, por exemplo, nesse momento, no Total Return, que é o fundo que está caindo mais, seria ter comprado dólar, seria o óbvio, tá? E assim, você para pensar em algumas coisas, né? Porque o dólar seria bom e porque teria dado certo, né? De novo, eu tenho o benefício da perspectiva, é óbvio que facilita a minha vida. E a gente estava até comprado em real, porque a gente não esperava, mas porque o Brasil hoje tem déficit em transação corrente, ou seja, isso prejudica o real. E os juros caindo, o real perde o apelo do carrego que ele sempre teve, né? Ou seja, o investidor estrangeiro comprar real, que é o que faz o real apreciar, tem menos apelo, porque o carrego, o carry, né, que eles chamam, é menor hoje, é 4,25, que é a nossa Selic. Então, esse é outro motivo do estrangeiro não entrar. Terceiro motivo é que o epicentro do coronavírus foi a China, que é a nossa principal parceira comercial. Quarto motivo, nosso principal parceiro comercial para produto manufatureiro é a Argentina, que está passando por maus bocados. Então, assim, de novo, tá? A gente estava a principal razão do Total Return ter descolado do long bias esse ano, o de ações é o long bias. O Total Return perde 2 vezes de ações, porque a gente estava comprado em real. E isso foi um erro que eu reconheço, estou arrependido, mas o hedge perfeito, benefício da perspectiva, é fácil falar depois que aconteceu, seria ter comprado bolsa e comprado dólar. Se a gente tivesse feito isso, a gente estaria zerado no ano. Legal. Acho que deu para entender muito bem a perspectiva do fundo aí, os erros, e a gente sempre aprende. Os maiores investidores do mundo, com certeza, erram bastante. Deu para o investidor ter a noção da perspectiva da gestão. E para terminar, agora eu queria que você chegou a tecer alguns comentários, mas eu queria saber da sua perspectiva para 2020 ainda, dos próximos anos, pelo menos até esse governo. Eu queria saber qual a perspectiva da Logos para esses próximos anos aí. Eu acho que, assim, o grande risco que a gente via no começo desse ano era a eleição americana. Não existiu o evento coronavírus ainda. A eleição americana foi um risco dirimido com a eleição americana pela chance de alguém da esquerda lá ganhar. Obviamente que isso é um problema dos americanos, mas qualquer coisa que aconteça nos Estados Unidos afeta o mundo inteiro. E o Biden sendo o candidato democrata, que ganhou uma enorme chance agora, esse risco, o Biden é um cara moderado, então esse risco quase desapareceu. Surgiu um novo risco, que é o coronavírus. Qual que vai ser o grande efeito do coronavírus? Vai ser impactar a atividade no mundo todo. Então, algumas pessoas já estão revisando o crescimento do PIB de 3 mundial. Era 3,3, já foi para 3, deve ser algo 2, 2,5%, eventualmente até menos que 2%. Então, um mundo que cresce menos, o Brasil, inclusive, o Brasil está inserido no mundo, é inescapável, embora a gente seja uma economia fechada, inserido no mundo deve crescer 1,5% esse ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não é aquele crescimento exuberante. O lado bom disso tudo para o investidor em ações é, como eu já disse, novas quedas na taxa de juros, né? Talvez continue tendo o efeito aí que eu falei, que o real não aprecia, né? Não sei se do patamar que ele está, ele depreciaria mais, mas para qualquer outro tipo de investimento é bom, porque, em termos relativos, a renda variável fica ainda mais atrativa comparado à renda fixa. Então, assim, a gente continua, né, em resumo, a gente continua otimista com o Brasil, particularmente com renda variável, com ações. A gente acha que o Brasil cresce pouco, mas cresce mais do que o ano passado. Os juros em queda ajudam muito as empresas estão bem no Brasil, tá? Elas estão desalavancadas, elas estão crescendo mais do que a média do mercado, elas estão se consolidando, elas se capitalizaram recentemente até,
Então, existe oportunidade de aquisição aí, né, nessa potencial crise. Então, assim, estão num valuation agora ainda mais interessante. Então, hoje, para esse ano, a gente saiu da nossa posição no real tardiamente, sou obrigado a reconhecer, a gente não tem mais uma posição comprada em real. Eventualmente a gente pode voltar, tá? Mas nunca vai ser como a gente teve no passado. A gente tem sim uma posição grande em bolsa, que até a gente aproveitou para aumentar. A gente acha que a bolsa é o grande cavalo esse ano, a bolsa abaixo de 100 mil pontos parece muito bom. É investido. O principal risco para quem aporta agora, para quem investe agora, na minha opinião, são dois. O internacional é coronavírus e o local, essa questão política no Brasil. Só que eu faço a ressalva, né? Quando o câmbio deprecia, a bolsa cai, os congressistas também são sensíveis a esse tipo de coisa. Então, a gente acha que até precipita a chance das reformas serem aprovadas mais rapidamente. Só uma última parte que a gente acha que é um trigger, né? um catalisador importante para a Bolsa e para o Brasil em geral. A gente acha que as PECs que estão no Congresso, e uma é muito importante, que é a PEC emergencial, ela deve ser aprovada, ela interessa a todo mundo, assim como a reforma do saneamento. Parece que existe um consenso sobre essas duas coisas. E uma vez aprovando a PEC emergencial, a gente está resolvido o nosso problema fiscal, é forte falar, mas a gente, pelo menos, não vai ter um problema fiscal grave até 2025, 2026, tá? Então, assim, melhora muito nossa situação fiscal. Se o estrangeiro entender isso, ele pode voltar. O local, que acompanha mais de perto, vai saber disso, provavelmente vai investir mais. O Brasil fica ainda mais sólido, digamos assim, e aí a perspectiva de crescer é até um pouco maior. Então, otimista, tá? Essa é a mensagem que eu quero passar. Erramos. Nosso principal erro no Total Return, só para reforçar, para ficar claro para todo mundo, foi o real. O hedge perfeito esse ano, que a gente não fez o oposto. Aprendemos com isso. Muito provavelmente não repetiremos. Que a gente não tinha, né? Não conseguimos antecipar o movimento, tá? E a gente estava muito otimista com o Brasil. Então, assim, daqui para frente, a gente acha que ficou bom a Bolsa, a gente vai ser muito mais cuidadoso, muito mais focado, não que a gente já não fosse, mas tem que redobrar a atenção, tenho cobrado todo mundo. Mas, assim, ficou muito interessante investir, ainda mais interessante investir em algumas ações. Então, o que é a ressalva que eu faço ao petróleo, que é o 10% hoje? Aí fica difícil você comprar Petrobras, por exemplo. E também caiu para 10% Petrobras, mas é óbvio que ela é uma empresa petrolífera, sujeita a preço do petróleo, né? Então não tem jeito. Muito bom, Luiz. A gente corrobora até dessa opinião na carteira Z. Na verdade, em um futuro próximo, eu acho que a gente vai falar que quem planejou aportes aí nesse período do corona, hoje acumula um retorno expressivo de tantos por cento, né? No futuro próximo, provavelmente a gente vai estar com essa perspectiva, né? Eu acho que vamos ver. Se esse é o otimismo aí, eu acredito. A gente tem falado... Aproveitando, então, eu acho que assim, o corona no Brasil, a chance dele afetar aqui a atividade, e, embora que ambiente fechado seja mais alto, mas assim, país quente, país tropical, é mais difícil o contágio tão alto como a gente tem visto nesses países que está frio e tal. Então, mesmo que o corona tenha chegado aqui, a gente acha que, como a gente é uma economia fechada, né, a gente está um pouco blindado. Mas é óbvio que o que acontece no mundo nos afeta, por isso que até já estão revisando para baixo o crescimento. Mas, dito isso, a gente acha que o contágio aqui vai ser menor, tá? Óbvio, tem metrô, tem avião, mas vai ser menor do que a gente está vendo nesses outros países. Isso é importante. A gente acha que a atividade aqui, pelo corona, por esse contágio, por esse pânico, digamos assim, vai ser menos as empresas e atividades vão ser menos afetadas. Tá? Até agora a gente não está vendo nada, tá? Isso é importante. A gente viu 9 pessoas, óbvio. Eu acho que qualquer pessoa afetada, gripada, e que eventualmente até venha a falecer, é uma tristeza dramática, muito triste. A gente não precisa de ver nada disso. Eu só acho que não é motivo para tanto pânico quanto a gente está vendo. Muito legal, Luiz e Ricardo. Foi muito interessante essa live. Queria agradecer a vocês. Na verdade, a gestora vir aqui para assumir os erros, né? O que aconteceu nesse período, apesar de ser um período bem curto, né? Saber o que aprendeu, o que errou nesse momento, eu acho que é importante o mercado saber disso. Queria agradecer aos dois essa presença na live, fazer novos convites aí para vocês aparecerem, para acrescentar esse conteúdo educacional, que é muito importante que a gente dissemine isso no mercado. Nós que agradecemos, você pode sempre contar com a gente se precisar de novas apresentações. Espero na próxima live, estar falando sobre a nossa recuperação, e eu acho que vai acontecer, tá? Com certeza, já estão convidados, vamos cobrar, já estão convidados para essa próxima live. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Rafael. Muito obrigado e um forte abraço. Um abraço. Valeu.